Olá! Com todo o período de pandemia e estudos para conter o vírus que assola o planeta no ano de 2020, as informações e práticas informativas sobre tudo o que acontece no Brasil é bem complexo. Por isso, preparamos um vídeo indicando tudo o que você precisa saber a respeito das vacinas e processos envolvendo os futuros passos para conter o Covid. Para dar início, vamos ressaltar que todos os estudos para a criação de vacinas contra o Covid estão batendo um tempo recorde. Vacinas em diversas épocas na história levavam anos a serem desenvolvidas e a média de criação é de 10 anos. Se concretizado dentro de mais alguns meses, a vacina contra o Covid será um marco histórico da humanidade. A vacinação tem alguns passos a serem seguidos para a aplicação, já que existem cerca de 180 vacinas em produção no mundo atualmente. Primeiro, existe a definição de qual tipo de vacina irá se produzir, pensando desta forma no método utilizado. Vacina com vírus. Utilizam o próprio vírus para estimular o corpo a produzir anticorpos. Vacinas genéticas. Utilizam instruções genéticas, DNA e RNA, de modo que o próprio corpo produzirá cópias de algumas proteínas do vírus, estimulando assim o sistema imunológico. Vacinas de vetor viral. Utilizam outro vírus geneticamente modificado para produzir proteínas virais e uma resposta imunológica. Vacina de base de proteínas. Utilizam a proteína do vírus ou uma parte dela, imitando algo da estrutura do vírus para que possa haver uma resposta imunológica. Sabendo desses processos, neste momento, estamos em situação de acelerar a validação de uma promissora vacina contra o coronavírus. Se trata do modelo UB612, da empresa de biotecnologia Covax. Esse imunizante é 100% sintético, desenvolvido sem o uso do vírus ou de parte dele na sua composição. Tal vacina possui alta eficácia e segurança. Os testes são realizados primeiro em roedores e após em macacos, para depois haver a aplicação em seres humanos. A primeira fase do teste corresponde à criação e processo de entendimento do vírus, além da segurança de seu uso. Já nas fases 2 e 3, os testes em humanos são os mais utilizados para verificar se o corpo está produzindo os anticorpos necessários. Existe ainda uma problemática socioeconômica. E deve-se entender a responsabilidade com a vacinação e com gastos, manutenção da produção e teste de vacina. Jadel Kratz, gerente da pesquisa e desenvolvimento do D&D América Latina, ressaltou que é fundamental reivindicar transparência acerca dos custos envolvidos no processo de pesquisa, desenvolvimento e produção, pois vacinas e medicamentos produzidos com dinheiro público, ainda que em parceria com iniciativa privada, devem ser eficazes, seguros e disponibilizados à sociedade de maneira acessível, equitativa e universal. Existem ainda problemas com o armazenamento das vacinas, que precisam de refrigeração entre 2 e 8 graus, o que em cantos remotos do mundo é desafiador. Além disso, existem problemas com logística, transporte, regularização, entre outros diversos desafios e situações que podem vir a aparecer com a imunização. Vale ressaltar que em mais de 40 países, a vacinação em grupos de risco e profissionais de saúde já foram iniciadas. No Brasil, o governo lançou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O documento ressalta alguns aspectos importantes e, entre eles, como será o processo de vacinação do nosso país. Assim, a parte principal irá destacar as 3 primeiras fases, sendo elas: primeira fase, trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população indígena, aldeados em terras demarcadas aldeada, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Segunda fase, pessoas de 60 a 74 anos. Terceira fase, pessoas com comorbidades. Ainda não está definido em qual fase serão inseridos os demais grupos prioritários. Segundo o governo, a decisão depende apenas de aprovação das vacinas e disponibilidade. Dentro do plano, existe ainda um processo preventivo de contraindicações para menores de 18 anos, gestantes e qualquer tipo de indivíduo com alergia a algum componente da vacina. Situações atuais podem ser usadas como um exemplo de possível problemática em contraindicação do governo. No Alasca, Estados Unidos, 2 profissionais de saúde desenvolveram forte reação alérgica poucos minutos depois de terem recebido a vacina Pfizer contra o vírus. De acordo com o panorama da OMS, das vacinas candidatas em estudos clínicos, 13 se encontram em ensaios clínicos de fase 3 para avaliação, eficácia e segurança, a última etapa antes da aprovação pelas agências reguladoras e posterior imunização da população. Ainda é importante saber
que, antes da aplicação da vacina, será feito um controle de qualidade por todas as 27 UFs, obedecendo assim normas e regras do governo federal. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a vacinação no Brasil deve começar em 20 de janeiro, na melhor das hipóteses, ou no máximo até final de março, em caso de eventuais problemas. A expectativa, segundo ele, é de cerca de 30 milhões de doses por mês, considerando a produção na Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que está produzindo a AstraZeneca, em conjunto com a Universidade de Oxford, e o Instituto Butantan, que produz a Coronavac. Pazuello confirmou a compra de 354 milhões de doses, 254 milhões da AstraZeneca e 100 milhões da Coronavac. O ministério já divulgou que aguardará a liberação da Anvisa sobre as vacinas para iniciar a campanha. O ministro ainda afirma que não exigirá obrigatoriedade nas vacinas, e sim uma campanha mostrando a importância de tal. Porém, por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal definiu em 17 de dezembro de 2020 que é obrigatória a vacinação contra a Covid. Porém, ninguém será vacinado à força. A União, os municípios, os 26 estados e o Distrito Federal estão liberados a criar leis para aplicar sanções a quem não quiser tomar a vacina. Com isso, enquanto a vacina não é disponibilizada, ficamos atentos e tomando as devidas precauções durante a quarentena. E claro, se esse vídeo ajudou, não se esqueça de mandar para alguém que merece saber mais sobre a vacinação contra a Covid-19. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos, para que eles fiquem bem informados. Eu sou João Oliveira e obrigado por assistir.